Oi, tudo bem? Está um pouquinho escuro aqui hoje porque está um pouco nublado, eu não consegui aumentar a iluminação. Nós estávamos falando na aula passada, no vídeo passado, de resumo. Eu queria voltar a falar um pouquinho mais de resumo, porque eu preciso passar para vocês umas informações muito importantes a respeito desse gênero de texto, ou dessa escrita em particular, que é o resumo, que é extremamente importante no meio acadêmico. Então vamos voltar a algumas questões. Eu tinha falado para vocês que era possível resumir um romance, por exemplo, como é a obra do Thomas Mann, A Montanha Mágica. Sempre é complicado traduzir, ou sempre é complicado resumir um livro desse perfil, ou desse tamanho. Porque ao resumir uma história, como a do Thomas Mann, a gente vai ter que sacrificar uma série de coisas. Dependendo do tamanho do resumo, nós vamos ter que sacrificar alguns dados e parte da narrativa vai ficar fora. E como se trata de um livro da literatura e de um grande escritor, nós também vamos sacrificar muito do estilo dele. Então, sempre eu aconselho para os meus alunos que não leiam resumos de livros, leiam o livro. Da mesma maneira, quando alguém pede para você ou sugere para você assistir a um filme baseado num livro, hum, vamos pensar um pouquinho. É muito interessante que você veja o filme, tá? Acho legal, acho importante, mas tenha em mente que você estará trabalhando com duas linguagens muito distintas. Uma linguagem é a linguagem fílmica, é a linguagem do cinema, e a outra linguagem é a linguagem da escrita, seja da literatura, seja da filosofia, seja da biografia, seja da história de um rei, de um santo, ou de uma pessoa comum, enfim, da história. O que vai acontecer então é o seguinte: quando nós fazemos um resumo, certamente nós vamos ter que sacrificar realmente algum ponto do texto a ser resumido. Mas qual que é a importância do resumo no mundo acadêmico? A importância do resumo é clara. Nós vamos ter que escrever em poucas linhas o que um autor levou muitas linhas para escrever. Então hoje eu queria passar para vocês algumas informações muito importantes do resumo. Eu queria começar por uma primeira, que talvez o seu professor lá do ensino médio tenha comentado com você, que é a importância de você citar a fonte, porque a fonte ela é extremamente importante no mundo acadêmico. Se você não cita a fonte de um texto, se você não cita a fonte do autor, você está plagiando esse autor, você está roubando as ideias dele. Então daí a importância de fazer essa citação. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Fazer a citação de forma correta, com norma da BNT, etc., não garante que o resumo seja bem feito. O que garante o resumo ser bem feito é a leitura do texto, o compreendimento que você tem do texto e a forma com que você passa para uma outra escrita os conteúdos que você leu e que você entendeu. Aí reside um ponto muito importante, talvez o mais importante deles. Fazer o resumo não é apenas testar a gramática ou testar os recursos textuais que porventura você já tenha ouvido falar no seu colégio. Escrever um resumo é testar a sua habilidade de entender um determinado autor e passar para um texto novo aquilo que o autor disse. Então, preste atenção. Eu tinha falado que o resumo é feito com as suas palavras, né? Você deve se lembrar disso lá do outro vídeo. Mas é muito importante também que você não perverta aquilo que o autor fez, aquilo que o autor disse, aquilo que o autor pesquisou. Alguns textos levaram décadas, ou levaram anos, ou levaram às vezes, enfim, meses ou semanas, enfim, para que ele ficasse pronto. Então daí é importante que a gente tenha em relação ao texto que a gente lê, não só uma segurança de leitura, que isso é importante também, mas que você tenha lucidez, que você tenha lisura e que você tenha uma certa prática também de entendimento das coisas do mundo, para que você possa ler o texto e ter o entendimento dele. Bom, olha só. Então seria importante o seguinte: ao começar um resumo, você citar a fonte. O segundo passo, o segundo ponto, seria você indicar logo no início do texto qual é a ideia principal, quais são as ideias principais que esse autor trouxe, que esse autor tem no texto dele. Então, assim, geralmente os textos têm uma ideia central ao redor da qual, ao redor dessa ideia, giram outras importantes. Então é relevante, ou é extremamente importante que você leia o texto, tenha o entendimento dele, procure essa ideia central e a partir dela você encontre as outras ideias que o autor traz. Se o texto é argumentativo, certamente o autor lida com dados. Esses dados podem ser históricos, geográficos, estatísticos, filosóficos, sociológicos. Você precisa saber quais dados são
para que você faça uma escolha dos dados que o autor utilizou para que haja no seu resumo. E aí você passa para o papel. Se o seu professor pedir um resumo de 10 linhas, ou 20 linhas, ou uma página, você vai passar para o papel respeitando esse tamanho do texto. Assim, muitos alunos começam o resumo de qualquer maneira, o resumo nunca vai ficar bom, ou eles vão fazendo o resumo assim, à medida que as ideias vão aparecendo. Nunca faça isso. Tenha um projeto do resumo. Primeiro, a partir do entendimento que você teve do que você leu. E depois você tem que ter um planejamento mesmo do resumo. A gente sempre pensa lá no colégio assim, o resumo tem uma introdução, um meio e um fim. Olha, isso pode dar certo e pode não dar certo, mas é importante que seu texto tenha uma estrutura mental e que tenha um projeto de texto anterior. Né? O que eu faço quando eu escrevo é a utilização de palavras-chave, ou às vezes eu tenho frases que eu acho assim boas, ou frases que eu acho bonitas, eu escrevo essas frases, escrevo essas palavras-chave, como se eu montasse um esqueleto. E a partir desse esqueleto eu vou juntando as outras palavras até que o texto saia por inteiro. E a outra questão, sem encerrar o assunto, que eu vou voltar a falar disso, é o seguinte: é importante que você jamais entregue um texto sem uma segunda leitura. Eu já fiz isso, já entreguei o texto numa primeira leitura e ele foi com muitos erros, isso é muito ruim. Então, se quando você faz um texto, seria importante que você lesse o seu próprio texto e fizesse uma autocorreção. É claro que, muitas vezes, outra pessoa pode ler o texto para você. Isso acontece quando a gente trabalha no escritório, a gente trabalha numa empresa, a gente trabalha enfim, num outro lugar qualquer, em que haja uma equipe que possa ler o seu texto. Como isso nem sempre acontece, nas provas, por exemplo, quase invariavelmente você vai fazer as provas sozinho, sozinha, é interessante que você escreva o texto, deixe um pouquinho ali esperando, e você volta o texto depois e faz uma correção, principalmente uma correção gramatical. Eu vou voltar a falar disso, esse não encerrou o assunto, é bastante coisa, e eu vou fazer vídeos pequenos para que a gente não perca o assunto e que a gente possa fazer então um resumo cada vez melhor. Por hoje é só, um abraço.